Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Gestão e hoje nós vamos falar um pouco sobre a definição do seu preço de vendas, né? Como que você define hoje o seu preço de venda? Você copia o preço do seu concorrente, você simplesmente vai lá ver quanto que o seu concorrente está praticando, vai lá e pratica um preço similar, ou você entende os números do seu negócio e diversos outros fatores que irão te auxiliar a formar o preço. Que hoje um dos maiores motivos aí de quebra das empresas é você não saber formar um preço de venda e acabar vendendo por um valor que você não vai obter lucro e muitas vezes até você vai pagar para trabalhar. Então isso ao longo do tempo, não muito, leva qualquer empresa à falência. Então você precisa saber muito bem o preço que você vai cobrar para que você possa manter o seu negócio e ainda possa ter uma lucratividade, né? Então você precisa avaliar diversos fatores para então chegar a um preço de venda mais assertivo. Então eu vejo muita gente hoje que simplesmente olha para quanto o concorrente está cobrando, vai lá e cobra algo parecido, ou simplesmente pega o valor do custo, seja o custo do seu serviço ou o custo do seu produto, e simplesmente multiplica por 2 ou por 3 e coloca para vender. Só que para formar um preço de venda você precisa de muito mais do que isso, e eu gostaria de passar aqui alguns itens que você deve levar em consideração para que você possa ser o mais assertivo possível na hora de formar o seu preço de venda. Primeiro ponto, você precisa definir bem o que você está entregando, seja um produto com um serviço atrelado, uma garantia, ou se for uma prestação de serviço, qual que é o escopo do serviço que você está fornecendo. Você precisa delimitar muito bem para que o seu cliente não pense que você vai fornecer algo além do que ele contratou com você. Então é muito importante que você faça a distinção e deixe claro. Se você estiver vendendo lá uma caneta, por exemplo, fala, olha, meu produto é a caneta e eu te dou aqui uma garantia de 1 ano. Se você dá a garantia de 1 ano, você já tem que pensar, se essa caneta der problema, qual a probabilidade dessa caneta dar algum problema, e eu tenho que pegar essa caneta de volta e fornecer outra para o meu cliente. Isso precisa entrar na sua análise, né? Você precisa analisar tudo que você vai entregar, seja o produto ou o serviço. Segundo ponto, você precisa avaliar o seu perfil de clientes. Isso é muito importante, você precisa entender para quem você está vendendo, qual classe social que esse cliente é, como que ele costuma pagar, aonde que ele reside, quais são os costumes, né? Isso é muito subjetivo, mas é um item muito importante para você entender até mesmo a capacidade de pagamento desse cliente. O que adianta você ter uma loja, por exemplo, em determinada localidade que só tem público C e D, por exemplo? Se você colocar o preço para um público A, você vai vender alguma coisa? Não vai vender nada. Então você precisa tomar esse cuidado, fazer essa avaliação. Número 3, sim à concorrência. Não que você tenha que copiar o preço da concorrência, mas você precisa fazer um estudo sobre quanto que a concorrência está cobrando para comparar com o seu preço. Saber, poxa, desse jeito aqui posso subir mais um pouquinho, ou não, se eu quiser concorrer com outro, eu tenho que diminuir, mas tendo atenção o seguinte, para isso eu vou ter que diminuir meus custos, ou vou ter que diminuir meu lucro. Então, só tome essa decisão de diminuir preço muito bem embasado nos outros fatores. Não saia simplesmente diminuindo o preço por causa da concorrência. Quarto ponto, e um dos mais importantes, levantar todos os gastos incluídos para a venda desse produto ou prestação desse serviço. Você precisa ter detalhadamente tudo que você gasta para produzir esses produtos ou serviços. Quinto, lucro. Você precisa também saber qual que é a margem de lucro que você deseja. Eu vejo muita gente
que não se preocupa, não calcula, não coloca o percentual de lucro aqui na hora de formar o preço de venda. Ele chuta o valor lá, aquilo que eu falei no início, multiplica por 2, por 3, e só depois talvez ele apure lá para saber se está dando algum resultado ou não. Então não, você precisa entender a sua composição de lucro antes de colocar o seu produto para venda. E, por último aqui, e muito importante também, utilize ferramentas de cálculo. E a matemática financeira pode te auxiliar com duas ferramentas que te trazem informações diferentes, mas que você, fazendo a análise em conjunto, vai te dar um grande embasamento para o seu preço de venda, que é a margem de contribuição e o markup. Todas essas duas ferramentas de vendas, de cálculos aqui, eu já produzi alguns vídeos anteriormente. Então, se você tem interesse em saber como que funcionam essas duas ferramentas, dê uma olhada aí nos outros vídeos que você vai encontrar a forma de utilizar essas duas ferramentas. Não vou entrar no mérito aqui de cada uma, tem gente que gosta mais de uma do que de outra, tem gente que critica uma em mérito da outra, mas, ao meu ver, se você fizer análise utilizando as duas, você vai extrair muitas informações interessantes para que você possa formar aí com precisão o seu preço de venda. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos um curso também, um curso rápido, um curso express de formação de preço, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, aqui pessoal do YouTube, e no Instagram vai ficar no link, na bio do perfil. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse curso, onde eu falo aqui detalhadamente de cada um desses itens, e outro ponto importante, lá no curso você vai ter planilhas para colocar essas duas ferramentas em prática, colocar no seu dia a dia. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão para os próximos conteúdos, deixe também o seu comentário aqui logo abaixo. Te aguardo no próximo episódio do Minuto de Gestão. Um abraço.